AgroNews, com Silmar Vieira. Oferecimento Cooperja, Cooperativa Agroaceleradora. E Coopera, a energia da evolução. Olá, bom dia. Estamos chegando mais uma vez neste domingo com o nosso AgroNews. No AgroNews de hoje nós vamos falar de diversificação de culturas. No município de Forquilinha, a plantação de pepinos é uma das alternativas para diversificar as culturas. Vamos falar ainda sobre mudas de maracujá, como evitar determinadas doenças que são comuns e cada vez mais comuns nas plantações de maracujá aqui da região, uma dica importante da Epagre. Vamos ainda para a Assembleia Legislativa para saber das últimas movimentações no que tange as leis ligadas ao agronegócio em Santa Catarina e também um seminário regional com o Ministério Público sobre a mediação de conflitos sobre o uso da água, entre o uso humano e o uso para as plantações. O AgroNews abre a programação deste domingo falando sobre diversificação e opções. Por exemplo, a produção de leite orgânico aqui no sul do estado de Santa Catarina, um projeto encabeçado pela Epagre. Está conosco no estúdio o engenheiro agrônomo, especialista em pecuária, Homero Roque Bosch Júnior. Homero, que história é essa de programa de leite orgânico? Bom dia. Bom dia, Silmar. Obrigado pelo convite mais uma vez. Então, a gente, como tu mesmo falou, é diversificação, né? A Epagre sempre busca fazer esse trabalho junto aos agricultores, né? Em todas as cadeias produtivas, e a pecuária não é diferente. Então, a produção de leite orgânica, ela tem uma demanda muito grande a nível de mercado, né? E a nível de Brasil, a gente não tem grandes produtores ainda. Então, tem a demanda do consumidor e ainda não temos agricultores suficientes ou pecuaristas suficientes para atender essa demanda que o mercado está exigindo. Como a nossa região tem característica de agricultura familiar, pequenos agricultores, a gente acredita que seja uma alternativa de renda para esses agricultores também. Agora, dentro dessa perspectiva, você tem que ter um lugar específico para o envasamento, para embalar esse leite, beneficiar e fazer chegar até o consumidor. Já se tem um plano para se instalar esse tipo de unidade? Então, Silmar, assim, o início do trabalho, a gente sempre está buscando alguns parceiros e dentre eles, principalmente as cooperativas de leite que tem aqui na região, né? A gente sabe que a capacidade instalada das indústrias que tem na região, ela tem uma porcentagem que a gente poderia explorar em torno aí de 30% a 50% dessa capacidade, ou seja, não está tudo sendo produzido, então tem espaço para absorver essa produção. E junto às cooperativas a gente sabe que o trabalho flui melhor, né? Eles conseguem ter mais acesso aos agricultores e automaticamente a gente conseguir fazer esse trabalho mais de campo, tanto na questão da produção e possivelmente industrialização também em parceria com algumas agroindústrias. Ele pode ser beneficiado dentro da mesma unidade? Não há problema nenhum quanto à questão de contaminação com o leite comum? Tem algumas questões legais, né? Não só com relação à industrialização, mas com relação também à alimentação dos animais, que tem que ser observado por ser orgânico. Então, a informação que a gente tem, e isso a gente também está se inteirando um pouco mais, porque é uma coisa nova também para nós, mas a informação que a gente tem é que pode ser usada a mesma planta industrial, só não pode ser processado no mesmo dia que o leite convencional, ou seja, teria que produzir, fazer a industrialização do leite convencional, higienizar todos os equipamentos e aí depois sim processar o leite orgânico. A princípio, essa é a informação que a gente tem. E junto aos agricultores, como é que eles recebem essa notícia? Há agricultores, já produtores interessados? Uma das estratégias que a gente tem, Silmar, é organizar uma excursão no início do ano que vem e levar esses agricultores justamente para conhecer algumas fazendas produtoras de leite, né, na região ou mesmo no estado. Aqui na região, especificamente na região sul, ainda não tem nenhuma propriedade fazendo isso, mas a gente acredita que, levando esses agricultores para visitar algumas experiências, eles também se encorajem, né, para entrar nesse segmento e eventualmente a gente começar alguma coisa de produção aqui. Então, como eu falei para ti, é tudo muito novo, a gente ainda não tem uma noção do que de fato vai acontecer, mas o nosso trabalho é justamente isso, é fomentar. Mas consumo tem, o consumidor está pronto. O consumidor está pronto. Grandes centros, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais, de uma certa forma geral, o consumo tem aumentado cada vez mais. São Paulo já tem algumas fazendas produzindo leite orgânico, então
A nossa ideia é fazer com que a nossa região também possa entrar nesse circuito e que a gente possa daqui a pouco também ter uma marca nossa de leite orgânico aqui do Sul. Engenheiro agrônomo, especialista em pecuária, o Homero Roque Júnior. Muito obrigado pela entrevista aqui no AgroNews. Um abraço, agradeço, bom domingo. Maia. Valeu, um bom domingo para vocês também. E em seguida você confere aqui no programa Diversificação, já que estamos falando em diversificação, em Forquilinha os agricultores estão procurando alternativas. Uma delas, plantação de pepinos. Cada vez mais os agricultores têm buscado a diversificação dos produtos na propriedade. A intenção é aumentar a renda do agricultor e garantir a continuidade da propriedade viável. O repórter Vinícius Siglitz foi a Forquilinha, onde uma experiência de agricultores da comunidade de São Pedro vem trazendo o plantio de pepinos como alternativa. Aqui em Forquilinha para falar de plantação de pepino. Você conhece, sabe como é que funciona? Então, estou aqui com um cara certo que vai explicar para a gente. O Zuri está por aqui. Zuri, como é que funciona hoje em dia para o agricultor? Dá para se manter com a plantação de pepinos? Então é assim, nós estamos com essa atividade nova aqui em Forquilinha e a gente, em frente da Secretaria de Agricultura aqui do município, nós estamos indo buscar novos atrativos para o agricultor, para ele agregar valor na propriedade e também, não diria assim que o pepino, a produção de pepino, claro que daria para ele ter uma renda boa na propriedade, mas ele vai diversificando na propriedade dele junto com plantio de arroz, de milho, de feijão, de soja, a própria batatinha, e ele, para agregar valor e somar dentro da renda familiar também, da agricultura familiar, então ele temos indo junto com ele buscando alternativas para isso. Então, como a gente já foi buscar pitaia, a gente foi buscar maracujá, a gente foi buscar abacaxi e agora surgiu aí uma proposta de uma empresa de Criciúma para a gente produzir pepino também. E nós temos hoje, para início, em torno de uns 6, 7 agricultores que aderiram a essa ideia e estão plantando. E nós queremos colher, sei lá, em torno aí de umas 30, 40 toneladas de pepino já esse ano. É um número bem expressivo para esse início, né? Sim, é bastante expressivo e no início a gente sentiu um pouco de dificuldade porque faltou um pouco de chuva, mas agora dá calor e dá chuva e é o que ele precisa. E está produzindo muito bem, de bastante qualidade, isso está indo muito bem. E a minha preocupação em conversa com o dono dessa empresa é para trazer essa empresa ser instalada aqui em Forquilinha, no nosso núcleo industrial aqui em Forquilinha. Hoje esse pepino que é produzido aqui é daquele tipo mais tradicional ou é de qual variedade? É o pepino de conserva. É esse pequeno que dá em torno aí de 7 a 8 centímetros, né? É feito essa colheita nesse tamanho, porque daí se passou desse tamanho ele já foge dos padrão, né? Então tem uma medida certa para a colheita dele. Hoje o pepino ele tem algum cuidado especial? Você vê que ele tem várias maneiras de trabalhar com ele. Se você deixar ele no chão, plantar no chão, ele vai te dar um pouquinho menos qualidade e a dificuldade maior para colher. Na hora da colheita você vai ter uma dificuldade para colher. Mas também ele é feito em estaleiro, né? Que ele é retirado do chão, é botado em estaleiro e aí é mais fácil de tu colher e a qualidade também é melhor, né? Porque ele está suspenso, então vai ter menos contato com a terra, com os bichinhos, com essas coisas. Nesta semana, uma comissão especial da Assembleia Legislativa discutiu a possibilidade da utilização de carcaças de animais que tenham morrido por morte natural serem utilizadas em ração. Uma instrução normativa do governo federal autoriza empresas a beneficiar e comercializar internamente rações produzidas à base de restos de animais, vítimas de morte natural. A decisão é uma parte da reivindicação que Santa Catarina tem junto ao Ministério da Agricultura. O assunto já foi tema de encontros, reuniões, seminários e audiência pública, promovidos pela Assembleia Legislativa e pela Bancada do Oeste. Qual é o passo nosso daqui para frente?
Já tenho pré-agendado, né, com as empresas envolvidas, porque esse era um projeto em que foi bancado por municípios e empresas em Santa Catarina, né, sem nenhum recurso financeiro direto do governo catarinense ou do governo federal. Então, o nosso trabalho agora é motivar essas empresas a retomarem o projeto, é conversar com as administrações municipais e também com a agroindústria de Santa Catarina, que diretamente é a mais beneficiada dentro deste cenário, além do meio ambiente, é claro, para discutirmos os termos da retomada deste projeto. O impasse foi gerado a partir do momento em que empresas catarinenses investiram para realizar a destinação e beneficiamento dos restos de animais em propriedades rurais de Santa Catarina. Prefeituras também investiram para auxiliar os pequenos produtores, que não tinham com arcar com as despesas na destinação. O primeiro objetivo de empresários era conseguir destinar as produções daqui para outros países, em especial da Europa, que já têm interesse em adquirir rações PETs produzidos com restos de animais de Santa Catarina. Mas essa prerrogativa ainda não foi assegurada pela normativa do governo federal. Ainda hoje no AgroNews você vai ver a produção de mudas de maracujá. A água é cada vez mais considerado um recurso escasso. A utilização da água entre o uso humano, as lavouras e o uso animal gera muitas discussões. Na tentativa de debater esta disputa pela água, o Ministério Público promoveu uma discussão nesta semana aqui no sul do estado de Santa Catarina. Os conflitos de uso de água foram um tema de capacitação realizada na tarde desta quinta-feira em Criciúma. O evento, realizado na sede do Ministério Público Federal, foi organizado pelo Comitê da Bacia do Rio Araranguá e afluentes catarinenses do Rio Mampituba. O objetivo do curso foi proporcionar às organizações, membros do comitê, a compreensão dos processos necessários para o sucesso efetivo na mediação de conflitos que envolvam os recursos hídricos. A capacitação foi ministrada pelo Procurador da República, Demerval Ribeiro Viana Filho, e pelo vice-presidente do Comitê Araranguá, Sérgio Marini. Em sua explanação, Filho destacou a importância do comitê na mediação e resolução de conflitos antes mesmo do problema se tornar um processo judicial. Comissão Especial da Assembleia Legislativa discutiu nesta semana uma intensificação da fiscalização da sanidade vegetal no estado. Santa Catarina está próxima de ter uma política estadual de defesa vegetal. O projeto de lei que prevê essa política foi aprovado na Comissão de Agricultura, mas com algumas alterações. O relator da proposta, deputado José Milton Schaefer, fez uma emenda para propor mudanças à matéria. O parlamentar se baseou nas audiências públicas que foram realizadas pelo Estado. A política de defesa vegetal é importante porque prevê um controle das pragas que podem exterminar culturas. A fruticultura, por exemplo, é ameaçada por viroses que podem impedir a exportação do produto. Ouvimos o setor e a partir daí inserimos vários artigos que pretendem dar direito à defesa também do agricultor e dar condições também para que os técnicos possam exercer o seu papel. Nós delimitamos aí também a questão das multas para que o agricultor tenha direito da defesa. Caracterizamos também quais condições, quais requisitos uma determinada produção vegetal ela vai passar a ser prioritária para a fiscalização e aquela que não houver nenhum problema de praga, ela segue o seu ritmo normal. O projeto será analisado novamente pela Comissão de Constituição e Justiça por causa da emenda. Se for aprovado, estará apto para ir a plenário. A Comissão de Agricultura também aprovou a matéria que estabelece regras para o uso da madeira apreendida. O texto foi aprovado com a determinação de que o infrator deve entregar a madeira no local de origem ou no município onde se encontra, desde que seja um destino indicado pelos órgãos ambientais. Para tentar fugir das doenças que vêm atingindo os pomares de maracujá, a Epagre vem buscando alternativas. Uma delas, a produção de mudas com uma sanidade bastante apurada para tentar fugir dos prejuízos trazidos pelas pragas.
A produção de mudas de maracujazeiro é uma etapa fundamental para quem busca qualidade nos cultivos. Mudas isentas de problemas fitossanitários é o que todo produtor quer. Isso é possível quando elas são produzidas em abrigos de cultivo. Na Dica Epagre de hoje, veja os cuidados para obter mudas livres de doenças. Olá pessoal, meu nome é Diego e eu sou engenheiro agrônomo na região de Criciúma. E hoje a gente vem falar um pouquinho da produção de mudas de maracujá aqui no sul de Santa Catarina. Então, quando a virose do endurecimento dos frutos entrou na nossa região, a gente teve que tomar algumas medidas e uma delas foi começar a produzir a nossa muda diferentemente do que ela vinha sendo feita antes, que era... Aqui na nossa região a gente tem muita produção de fumo, então os produtores que queriam diversificar sua produção com maracujá, né, no caso, utilizavam os próprios canteiros onde eles faziam as mudas de fumo para produzir a sua muda. Então, quando entrou a virose, a gente teve que tomar algumas medidas e uma delas é o abrigo de cultivo. Basicamente, o abrigo de cultivo para a produção de mudas de maracujá, ele precisa de algumas questões técnicas que a gente sempre chama a atenção do produtor, que é a questão da tela anti-afídio, 50 mesh, essa é a especificação dela, certo? Isso você encontra aí em casas agropecuárias comumente. Um pé direito aí de 2,5 metros a 3 metros. E algo construtivo aqui também que a gente chama a atenção é a questão da antecâmara. Essa antecâmara, ela é como se fosse uma barreira, uma proteção, uma segurança a mais que a gente tem no abrigo de cultivo para diminuir a chance da entrada do vetor da doença, que nesse caso é um pulgão, por isso o nome tela anti-afídio, né? Então, a gente tem a antecâmara, que é uma sala onde você entra, se quiser troca a sua vestimenta para daí sim fazer os tratos culturais nas suas mudas. Então, as mudas de maracujá até o ano de 2016 tinham mais ou menos esse padrão, talvez com um palmo a mais de altura. A partir da entrada da virose do endurecimento dos frutos, a gente já começa a falar de um outro padrão de muda. Entre os produtores, esse tipo de muda é conhecido como mudão, né? E a gente, tecnicamente, chama elas de mudas avançadas. Basicamente, para a gente produzir um mudão ou uma muda avançada, a gente parte primeiramente de um bom recipiente. Esse recipiente, ele não deve ter mais do que 1/4 do tamanho da muda. Ou seja, se eu quero fazer uma muda de 1 metro, ele não pode ter menos de 25 centímetros. Para que a gente então se refere ao tamanho da embalagem, né? Para proporcionar um bom desenvolvimento das raízes. Em suma, o que a gente então orienta? É que o tamanho da embalagem seja grande o suficiente para produzir aí uma muda de qualidade, promovendo um bom crescimento e desenvolvimento das raízes da planta, né? Passando disso, a gente tem então o substrato. O substrato, ele geralmente é utilizado a matéria-prima que mais você possui na região. Aqui na nossa a gente tem uma grande produção de arroz, então a gente usa aí uma mistura de turfa, que também existe aqui na região, com casca de arroz. Numa proporção turfa, casca de arroz, 60-40%, certo? Esse substrato hoje ele tem condições de manter a planta até os seus 60 dias após a semeadura. Então todo o trabalho da produção de muda se materializa aqui no campo, né? A produção de mudão. A gente está em outubro e para a gente ver uma planta dessa já acima do arame, para a gente é uma recompensa de todo o trabalho despendido, certo? Então, por que a gente fala então no mudão nas mudas avançadas? Como a gente falou anteriormente, a gente teve a entrada da virose na região, então a utilização dessas mudas avançadas é uma técnica, né, utilizada para a gente fazer o quê? Adiantar a produção, o produtor ter uma janela antecipada de colheita e lá nos meses de junho, julho, ele realizar o vazio sanitário. O que é esse vazio sanitário? O vazio sanitário é uma época do ano em que a gente deseja que não haja nenhuma planta de maracujá a campo para redução do inóculo da doença.
Uma segunda questão, então, relativa à utilização dos mudões é a questão da antecipação da produção. O que isso é importante, né? Quando a gente antecipa a produção, a gente dá ao produtor a chance de ter preços melhores na safra, né? Se a gente fosse hoje adiantar aí parte da produção, um produtor aí tranquilo de 5 a 10 mil reais, o produtor estaria ganhando por estar colhendo seu fruto no final de dezembro e começo de janeiro, né? Então aqui a gente já pode observar uma planta que já está sobre o arame e já começa a lançar os seus primeiros botões florais. Provavelmente essa é uma planta que vai estar dando seus primeiros frutos já no final de dezembro, começo de janeiro. Então todas as técnicas que a gente falou aqui da questão de embalagens, substrato, a produção de uma muda grande, até ela chegar a campo, quando ela chega a campo ela precisa ter uma estrutura para ser cultivada. Aqui na propriedade então a gente vê a instalação do plantio direto, aqui a espécie utilizada foi a aveia. Então toda a produção de frutífera hoje a gente estimula que o produtor ele use cobertura de solo, o solo sendo como a base do seu cultivo. E também alguma questão de infraestrutura, que é a questão dos quebra-ventos. Hoje comumente se usa o capim Cameron, mas a gente já vem estimulando os produtores a usarem quebra-ventos funcionais, com produção de flores e frutos como subsistência ou até mesmo para venda. E o AgroNews deste domingo vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência, a sua companhia e nos encontramos no próximo domingo. Um bom domingo a todos, boa semana, até domingo que vem. AgroNews, com Silmar Vieira. Oferecimento Cooperja, Cooperativa Agroaceleradora. E Coopera, a energia da evolução.